Olá, meu nome é Bruno Martinelli, eu sou advogado, represento aqui o núcleo jurídico da ACIRS e hoje a gente está aqui para falar de um tema que tem causado muita polêmica, que é a NR1 do Ministério do Trabalho e mais especificamente de uma atualização que ocorreu em 2024 que é relacionada a riscos psicossociais e à saúde do trabalhador e essas implicações para o meio empresarial. Então, a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais, a doutora Rúbia Trapli, que é psicóloga e tem já uma larga experiência com o meio empresarial e com atendimentos dessa natureza em relação à saúde dos trabalhadores, e também o doutor José Fernando Zimmermann, que é advogado, que é especialista em direito do trabalho, com mais de 10 anos aí de experiência na assessoria empresarial e compliance, enfim. E vale a pena falar num dado aqui antes de qualquer coisa, que em 2024, por exemplo, há um dado segundo o qual 472 mil pessoas foram afastadas das empresas em função de problemas psíquicos ou originados em saúde mental, né? Então, agora, a gente entra no momento em que as empresas devem se adaptar sob pena de infrações e penalidades, e é sobre isso, então, que a gente vai falar hoje. E eu vou começar, então, com o Dr. José Fernando, uma abordagem um pouco mais técnica. Dr. José, o que é, então, a NR1 e do que basicamente ela trata? Tudo bem, Bruno? Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse episódio do podcast aqui dos juristas. Bom, o doutor Bruno já me apresentou. Meu nome é José Fernando Zimmermann, sou advogado trabalhista, coordenador do núcleo trabalhista da TAZM Advogados, aqui de Rio do Sul. E tamo aí, vamos trocar uma ideia a respeito desse tema que, como tu falou, ele é polêmico e talvez a polêmica esteja por ser algo novo e ter essa atualização no ano passado, com um prazo de vigência que entra em vigor agora em maio, né? São 270 dias de vigência, né? E, assim, é um assunto novo / velho, tá? Então, ele não é um assunto completamente novo, as pessoas é o assunto do momento agora, eu acho que no meio de segurança e medicina do trabalho, por conta dessa atualização e por conta do início da vigência e que pode trazer ali a eventual fiscalização das organizações, né? E aqui eu falo empresas, né, para simplificar, mas são organizações públicas e privadas, né, que têm a obrigação de seguir a NR1, né? A NR1, tá, ela é uma norma regulamentadora, eu acho que o próprio número dela já indica, né, ela foi a primeira das normas regulamentadoras. Ela, muitas pessoas do meio chamam ela de mãe das normas regulamentadoras, porque ela traz disposições gerais e trata também sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Então, por que a NR1 foi atualizada e trouxe essa questão da avaliação do risco psicossocial, né? Ela traz de forma, como ela trata sobre disposições gerais e também trata de forma um pouco mais genérica a respeito do que precisa ser feito e tal, e das obrigações, né? Ela não trata especificamente de quais instrumentos, de quais requisitos a empresa vai ter que implementar para se adequar a essa avaliação. Então, assim, ela traz a obrigação, traz o prazo de vigência e trata de uma forma mais fundamental aquilo que as empresas vão ter que fazer. Mas virou polêmica por quê? Eu vou dar a minha visão. Porque as pessoas não sabem muito bem ainda o que fazer, né? É um assunto novo, teve pouco tempo para as pessoas estudarem, se debruçarem sobre isso. Eu acho que as pessoas estão fazendo isso nesse momento, né? E eu acho que esse é o objetivo aqui da nossa conversa, né? Tentar explicar o porquê que é uma polêmica e, de repente, até desmistificar um pouco esse assunto, né?
porque talvez ele não seja tão polêmico assim, né? Porque geralmente assuntos novos, eles trazem essa questão da preocupação, dos pontos de interrogação, né? Porque as pessoas ainda não se debruçaram e não sabem exatamente o que é. Mas eu acho que a gente vai conseguir aqui trazer, esclarecer pontos de saúde do trabalhador, de saúde mental e também trazer alguns aspectos jurídicos a respeito dessa nova atualização da NR1. Tá. O que seria, né, basicamente, segundo o que eu li a respeito, esse programa de gerenciamento de riscos e esse gerenciamento de risco operacional? Me parece que são aí os primeiros passos que as empresas devem tomar, né, para regulamentar, para ter um programa eficiente. O doutor poderia falar brevemente sobre esses dois aspectos, apesar de a gente ainda não ter uma evolução, algo para se espelhar até o momento? Sim, o programa de gerenciamento de risco, né, ele talvez com o nome completo as pessoas fiquem se perguntando, mas o que é isso exatamente? Mas provavelmente a maioria das empresas, aí, das pessoas que estão direta ou diretamente ligadas com isso, já ouviram falar em PGR. Né? Exato. Então, o PGR, né, é o Programa de Gerenciamento de Risco que as empresas que se encaixam na qualificação que a norma traz como obrigação precisam implementar. Que é justamente você ter... isso é materializado. O programa ele é materializado, ele é documentado pela empresa, as empresas têm essa obrigação e ele vai trazer justamente através do gerenciamento de risco, que daí é conhecido como GRO, né? Todos os aspectos que uma organização pública, privada, uma empresa pública ou privada, urbana ou rural, tem de risco ocupacional. Né? Então, esse programa vai trazer tudo isso. Né? E por que o PGR e o gerenciamento de risco tem a ver com a NR1 em si? Né? A NR1 traz a obrigação de gerenciar o risco psicossocial e esse gerenciamento ele vai ter que ser documentado no PGR. Né? Então, ele vai ter que ser materializado lá. O que você, empresário, o que você, empresa, fez para avaliar, para trazer à tona quais os riscos que a sua organização, que a sua atividade empresarial tem para a saúde do trabalhador. E toda essa isso vai ter que ser projetado, arquitetado e vai ter que ser documentado no PGR. Então, pode-se dizer que ele é um documento mesmo, tá? Então, acho que a sigla PGR seja mais conhecida, né? Então, o risco psicossocial envolvido vai ter que ser levantado e vai ter que ser implementado no PGR. Essa é a obrigação e a atualização, né, que a NR1 trouxe e que está gerando esses pontos de interrogação. Tá. Doutora Rúbia, tudo bem? Bem-vinda novamente. Deixa eu lhe perguntar, dentro da sua experiência, me parece que já há alguma atuação nesse sentido de trabalhar PGR, saúde mental nas empresas. Sob o aspecto psicológico, assim, como que está sendo essa implementação, como que isso está sendo visto? Eu até aproveito para perguntar ou pedir para a doutora falar um pouco para a gente o que é o risco psicossocial. Boa tarde a todos. O Dr. Bruno falou, eu sou a Rúbia Trapli, sou psicóloga clínica, palestrante também, atuo em empresas dando apoio psicológico aos colaboradores e também palestras sobre saúde emocional, saúde mental. E antes, enquanto o Dr. José estava falando sobre a parte da NR1 ser muito ainda nova, né, e que traz essa novidade e essas interrogações todas e que a gente precisa desmistificar isso, eu acho importante também pontuar que a gente precisa desmistificar a saúde mental em si, porque ainda há uma dúvida de muitas pessoas sobre o que é a saúde mental exatamente, né? As pessoas ainda é um certo tabu porque é muito confundido com a doença mental, né? Então, falou em saúde mental, as pessoas ainda apresentam uma certa resistência. Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa estar falando e implementando esses cuidados dentro das organizações, até mesmo pelos dados altíssimos de afastamento e de adoecimento dentro das organizações, né?
E o risco psicossocial, fazer o levantamento do risco psicossocial, é identificar o que acontece dentro das instituições que está gerando esse adoecimento das pessoas, né? Quais riscos são? E é esse o levantamento em que é preciso ser feito. Entendi. E dentro da tua experiência, assim, o que tem sido mais recorrente? Quais são as principais queixas? O que tem sido mais apresentado? E eu li, inclusive, que um fato que tem despertado muita atenção é que esses afastamentos, em virtude de problemas de saúde mental, geram impactos, inclusive financeiros para a empresa, que deixa de ter uma pessoa focada, deixa de ter uma pessoa, claro, primeiramente em relação ao próprio empregado, mas também em relação às empresas que deixam de ter uma pessoa com efetivamente no ápice da sua colaboração, né, da sua capacidade laborativa, né, e aqui que tu consegues atribuir assim o que tem sido mais comum, o que se observa mais de problemática atual nesse sentido? O que tem sido mais recorrente? Bom, as doenças laborais mais recorrentes têm sido ansiedade, pânico, depressão, burnout, né? São as mais recorrentes e as que, inclusive, eu atendo no meu consultório, né? Então, e obviamente, uma pessoa que não está bem com a saúde nem física e nem mental não vai produzir, né? Não tem como tu produzir, como você fazer um bom trabalho não estando bem de saúde. Por um tempo, as pessoas até conseguem, porque o nosso corpo e o nosso organismo, a nossa mente é muito forte e muito resiliente. Então, muitas vezes a gente vai... sabe quando dá uma situação e aí você consegue contornar e no outro dia você consegue de novo e no outro dia de novo, só que aquilo vai te desgastando, né? Vai gerando um desgaste, até que em algum momento não consegue mais. E é onde... geralmente as pessoas buscam por ajuda quando de fato já não conseguem mais. Quando de fato já aconteceu um problema, já se instalou uma doença, né? Um transtorno, que seja de humor ou que seja de personalidade, né? Mas até se instalar uma doença, até se instalar um transtorno e a pessoa de fato receber um diagnóstico, isso tudo percorreu um caminho que foi negligenciado, muitas vezes. E pode ser que seja até mesmo pela pessoa, porque geralmente a tendência é as pessoas quererem fazer as coisas, né? As pessoas abraçarem, principalmente as pessoas mais responsáveis e comprometidas com o trabalho, né? Então elas têm essa responsabilidade e querem resolver. Só que pode ser que em algum momento ela não consiga mais. E aí é onde para de produzir. E aí é onde é prejuízo para todos, para a saúde do indivíduo e para a saúde da empresa também, que está com um colaborador e não está mais prestando o serviço que poderia ou que deveria, né? Ou esperado dele, né? E eu pergunto para os dois, assim, o que tem prevalecido como diretriz em relação à efetivação desse planejamento? Assim, começa com mapeamento de riscos psicossociais dentro da empresa, se faz um inventário de riscos desse mapeamento, se planeja um plano de ação. Como é que se começa a atuar? Se faz um diagnóstico, se faz um estudo dentro da empresa, entrevistas com os colaboradores para saber o estado de cada um, se estuda o ambiente em que eles estão trabalhando, questão de ruído, de climatização, e parece que existe uma norma que fala sobre ergonomia, que até então eu entendia como só a questão da postura, mas me parece que é algo mais abrangente, né? Então, como é que é o start, assim, né? Como é que as coisas têm acontecido, como se tem planejado essa atuação? Esse talvez seja um dos motivos pelos quais as pessoas estão com um ponto de interrogação na testa, em cima da cabeça. Por quê? A própria norma, ela não traz, por exemplo, a determinação ou a obrigação de que esse levantamento de riscos seja feito por profissional X ou Y. Ela deixa aberta. Ela diz o seguinte: organização pública e privada, você vai ter que avaliar e levantar o risco psicossocial que a sua empresa está
oferecendo, tá deixando em aberto ali, tá submetendo os trabalhadores, mas eu não sei como é que você vai fazer isso. Não existe um manual, até, se eu não me engano, o Ministério do Trabalho, para justamente auxiliar as empresas nisso, vai criar, em breve, eu acredito, um manual para tentar estabelecer algumas diretrizes e tal. Provavelmente não vai ser um rol exauriente, uma coisa taxativa que as pessoas vão ter que obedecer aquilo ali ou não, né? O ideal é que as empresas criem formas de, inúmeras formas, previstas ou não previstas em algum documento, para fazer essa avaliação. Então, assim, a própria norma já não traz o como fazer e quais profissionais vão poder se debruçar sobre isso. E faz sentido, porque os riscos psicossociais, o risco ele é multifatorial, né? Então, existem várias situações dentro de uma empresa que pode expor o trabalhador a algum tipo de risco e trazer ali e prejudicar a saúde mental dele. Então, o psicólogo vai ter o trabalho dele especificamente naquilo que é a expertise dele. O médico do trabalho vai ter isso também, ele vai poder participar desse mapeamento. O engenheiro de segurança, né? De repente, poxa, mas engenheiro de segurança não faz muito sentido. Talvez ele vai ter esse papel também, inclusive a engenharia de segurança do trabalho é a que provavelmente mais conhece as normas regulamentadoras, né? Eles estão sempre ali e as empresas que implementam adequações de acordo com as normas regulamentadoras sempre tem lá o seu engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, vários profissionais vão participar e é bom que seja assim, tá? Desse mapeamento de risco, né? E aí, cada um na sua expertise, cada um na sua atividade vai dizer, olha, eu posso avaliar, eu tenho a capacidade técnica para fazer essa avaliação aqui, o psicólogo vai poder utilizar lá os instrumentos que ele tem da profissão dele para fazer esse levantamento, o médico do trabalho, a mesma coisa, o advogado, né, sob o aspecto jurídico, também vai participar ativamente disso, pode participar, eu acho que deve participar, porque querendo ou não, o descumprimento da norma, né, vai trazer aspectos jurídicos negativos ali para a empresa. Perdão. E é inevitável que seja assim. Então, existem múltiplos profissionais que vão poder participar disso, né? E dentro das atividades de cada profissional, existem lá mecanismos determinados. Eu acho que a doutora Rúbia, como psicóloga, vai poder dizer, por exemplo, mecanismos que uma psicóloga especificamente vai poder trazer para um ambiente de trabalho, para uma organização, e que vão ajudar nesse mapeamento, né? Sim. Então, antes de fazer qualquer diagnóstico, é preciso fazer um estudo para entender o que acontece dentro dessa empresa. Então, até uma simples análise de atestados, né? Do que as pessoas estão se afastando, qual é o motivo do afastamento das pessoas. Ali seria um princípio, não só isso. E essa análise, esse estudo, ele pode ser feito tanto no ambiente in loco, quanto com cada pessoa individual, né? Com uma conversa com cada pessoa individual. Obviamente, uma conversa guiada, né? Uma anamnese, né? Uma espécie de anamnese. E, a partir daí, identificando o funcionamento de cada setor, né? Porque pode ser que algum setor está muito bem, mas outro não. E, a partir disso, você vai investigando cada vez mais para ver o que acontece e aí, então, fazer um diagnóstico. Não é só chegar, olhar e conversar com uma ou duas pessoas e você vai ter um diagnóstico. Não, você vai precisar fazer todo um estudo, elaborar todo um estudo. Porque como o Dr. José falou, a NR1 está aí, vai ser fiscalizada a partir do dia 26 de maio, né? A partir do dia 26 de maio vai ser fiscalizada, mas assim, os profissionais envolvidos estão trabalhando para ver uma melhor forma de fazer isso. Mas, repito, para ter um diagnóstico, antes é preciso fazer um estudo. Tendo isso, é possível ter um plano de ação e aí colocar em prática o plano de ação. Por exemplo, algumas coisas que é possível ser feito, treinamento de líderes, né, para o líder lidar com a equipe, trabalhar a questão da comunicação não violenta, trabalhar a psicoeducação para as pessoas entenderem o que são as doenças emocionais, as doenças mentais, né, porque muitas pessoas às vezes estão doentes e estão tão resistentes que nem sabem que estão doentes. E só param mesmo quando cai, quando o corpo físico adoece, quando não dá mais, sabe? E muitas vezes isso acontece até por falta de informação. Então, levar essas informações, né, de psicoeducação também para a empresa é importante e prestar prestar um serviço de
de psicologia, um apoio psicológico para os colaboradores também. Isso também é importante, né? Porque assim, ó, as outras NRs, elas cuidam da ergonomia, elas cuidam do ruído, né? Então, assim, tem vários EPIs para cuidar da saúde física, da saúde biológica dos colaboradores, né? E a NR1, então, ela entra para dizer assim, ok, vocês já estão cuidando do corpo de vocês, mas agora a gente precisa cuidar também da mente de vocês. E para isso a gente vai precisar desenvolver, né, alguns estudos para daí ver qual vai ser a melhor forma de auxiliar as pessoas. Então, tá tudo em construção, né? A NR está ali, a fiscalização vai acontecer e estamos trabalhando e construindo ferramentas e vendo quais ferramentas se adequam melhor para poder estar utilizando nas empresas e poder estar auxiliando tanto o empresário quanto os colaboradores, né? No início da minha fala, da primeira, eu havia falado que era um assunto que estava gerando polêmica e que ele era um assunto novo barra velho, né? E de fato, sim. Por quê? Porque a NR1 não trouxe agora a questão quer dizer, ela trouxe a questão do risco psicossocial, porque essa palavra foi mencionada agora nessa última atualização, mas o risco psicossocial, ele sempre foi um risco ocupacional, né? Então, a NR1, ela já trazia essa obrigação de mapeamento dos riscos ocupacionais, mas as pessoas, elas focavam no risco químico, no biológico, né? Em a questão do ruído. Poxa, a minha indústria aqui, ela tá muito barulhenta, obviamente, né? Máquinas fazem, e os trabalhadores ficam expostos ao ruído. E agora, essa atualização, ela trouxe o psicossocial escrito, tá ali escrito. Então, as pessoas vão ter que tomar esse cuidado. Mas não significa que isso... Agora as empresas têm que se preocupar com isso. Na verdade, elas deveriam ter se preocupado, mas acho que não deram essa atenção porque não estava expresso na lei, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E um outro fator interessante também é que a lei, a normativa, ela está em vigor desde 27 de agosto de 2024. Então, assim, já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer. O que vai acontecer é a fiscalização. Só que, claro, né, quando passa a ter a fiscalização é quando as pessoas começam a buscar mais o auxílio de profissionais e tudo mais e a fazer, de fato, alguma coisa, né? É aquela coisa, assim, então vai ser fiscalizado, vai ser penalizado, então vai precisar fazer, não vai ter escolha. Na semana do dia 26 de maio, vamos pipocar notícias nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Entra em vigor no dia 26 de maio a NR1, que determina que as empresas implementem esse mapeamento, né, esse levantamento de risco da saúde ocupacional sob pena de multa. Pronto. Aí que eu queria chegar. Vai acontecer isso. Aguardem, vai acontecer isso e as pessoas vão se desesperar, entre aspas, né? Para buscar soluções e a coisa já está em cima. Sim. E aí? Sim. Eu queria te perguntar duas coisas justamente nesse gancho. Primeiro, qualquer empresa tem que se adaptar, tem que seguir as diretrizes. E segundo ponto, explicando até com experiência em casos concretos, assim, como que vai ser essa fiscalização e o que pode acontecer? Simplesmente de uma hora para outra aparece um fiscal, um auditor do Ministério do Trabalho e vai chegar na empresa e vai pedir a documentação, o PGR, vai fazer uma análise in loco. E que tipo de penalidade pode ser aplicada para a empresa, caso constatado, por exemplo, a falta desse plano de gerenciamento de riscos ou a falta desse inventário de riscos ou de um plano de ação ou de uma implementação em prol da saúde do empregado. Isso vai acontecer aleatoriamente? Pode acontecer aleatoriamente? Ou é mais comum que aconteça quando de fato ocorre um problema? Porque a gente vê na nossa vida aí funcional que é comum, né? Às vezes acontece uma morte numa empresa ou alguma coisa, ou algum acidente grave, e aí pinta a fiscalização, ou até dentro de um processo em que se reclama uma verba, uma indenização por um acidente, se detecta, né, algum problema operacional ali na empresa ou de gestão. Então, mas eu pergunto assim, pontualmente, que eu acredito que o empresário esteja bastante curioso para saber.
como que pode ocorrer essa fiscalização e o que pode acontecer com o empresário que não cumprir as diretrizes da norma? Certo. Essa é uma pergunta muito boa, porque ela traz justamente aquilo que a gente está propondo com a nossa participação aqui, que é trazer aspectos jurídicos a respeito dessa nova atualização da NR1, né? Então, as empresas que estão obrigadas, tá? Todas as organizações, inclusive a norma traz a palavra organizações, né? Então, todas as empresas público-privadas, né, que mantêm trabalhadores registrados pelo regime seletista, né? Ou seja, a pessoa tem carteira assinada, é um empregado de fato seletista, essa empresa está obrigada a ter lá o seu PGR, a norma traz a dispensa de PGR lá para MEI, né, e para algumas... em algumas outras situações, mas de modo geral, empresas que têm trabalhadores registrados pelo regime seletista estão obrigadas a seguir, a ter o PGR e a implementar a avaliação de risco psicossocial no PGR. Sobre a fiscalização, tá? A fiscalização, ela geralmente acontece num primeiro momento, como é uma atualização nova, atualização nova, claro, mas como é um assunto novo e que, de certa forma, as empresas vão ali ter uma certa dificuldade e tal, porque, as empresas não vão parar as atividades dela para simplesmente, não, agora vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos levantar o risco psicossocial que a gente tem aqui. Elas vão continuar ali, então leva um certo tempo para as pessoas, para as empresas se ligarem que tem que fazer, primeiro, e buscarem profissionais habilitados para fazer isso e depois criar os mecanismos, os instrumentos para fazer esse mapeamento. Então, é possível que a fiscalização do trabalho ela dê essa margem ali para iniciar as fiscalizações e certamente, né, eu estou aqui presumindo a boa-fé da fiscalização, claro, ela vai começar de uma maneira um pouco mais branda, educativa, né, pedagógica. Vamos lá, manda para nós, notificação, manda o que vocês têm de documento a respeito da avaliação, manda o PGR. Manda o PGR, o que vocês fizeram implementaram na empresa, que tipo de avaliação vocês fizeram para fazer esse levantamento do risco. Então, provavelmente uma notificação por correio ou por meios eletrônicos, agora tem o domicílio eletrônico trabalhista, né? Então certamente as empresas vão começar a receber eletronicamente já essa notificação para envio de documentos. Vejam, não é autuação direta, nada disso. Então as empresas vão mostrar para os auditores fiscais o que fizeram de fato. Se não fizeram nada, provavelmente o auditor vem e não sei qual que vai ser a postura da fiscalização, se vai ser uma segunda chance, né, ou alguma coisa que não seja a autuação direta e a aplicação de penalidade, né, mas ela provavelmente vai acontecer dessa forma. Envie-nos os documentos que comprovam que vocês fizeram algo para a saúde dos trabalhadores e para mapear esse risco. Então, nesse primeiro momento, é isso. Na medida que o tempo passar e que isso não for mais um assunto novo, certamente eles vão ali buscar, porque o corpo de fiscalização do trabalho no Brasil, ele é físico, existe um número determinado de auditores fiscais. Eles não vão fiscalizar 100% das empresas do Brasil. É inviável que isso aconteça. Então, eles... eu não sei quais exatamente são os critérios que eles usam, mas pela experiência que eu tenho, né, com a participação em processos administrativos e tal, eles começam de onde tem mais risco e de onde tem mais gente. Quais são as maiores empresas que têm os maiores números de trabalhadores registrados e principalmente que têm o maior risco, né? Então, esses critérios certamente vão ser adotados para que a fiscalização aconteça de forma progressiva em relação às pessoas fiscalizadas, né, as empresas fiscalizadas. Se a gente der alguns passos adiante, a gente vai estar falando então de empresas que não fizeram nada e que em algum momento vão ser autuadas, então elas vão sofrer um auto de infração, o auto de infração vai ser emitido, a empresa vai ter lá o processo administrativo com prazo para defesa e etc, até que eventualmente esse auto de infração, se estiver emitido na forma da lei e que a empresa não tiver feito nada, ele vai ser julgado procedente e a empresa vai ter uma penalidade pecuniária nesse primeiro momento. Tá? A NR28, tá? Que é a NR que fala traz aspectos da fiscalização e de penalidades, ela tem lá um quadro, né,
que é um quadro bem completo, né, sobre os parâmetros de cálculo para multas, né? Então, as multas podem variar de 300 a 6 mil reais e tal. Eu vi que pode haver, inclusive, interdição da atividade. Em casos mais graves, isso né? pode. Em casos mais graves, sim. Né? Eles começam... Talvez com reincidência, né? Perfeito. Dependendo da gravidade do que ocorreu. Exatamente. A fiscalização ela vai agir de modo gradual. Né? No primeiro momento, a fiscalização mais branda, depois, de repente, não surtiu efeito aqui, então vamos aplicar uma multa aqui, talvez com o bolso afetado, a empresa se mexe ali para fazer e tal. E na percepção do auditor fiscal de que a empresa não está fazendo nada, mesmo pagando multa, eles podem progredir, sim, para questões como interdição e embargo da atividade, por exemplo. Eu imagino que deve entrar muito em consideração, por exemplo, quando dentro dessa pesquisa, que é feita até pelo psicólogo, desse mapeamento, desse gerenciamento, relatórios, enfim, quando se constata que um número grande de empregados estão tendo problemas com saúde mental, com estresse ou com burnout, não casos isolados, né? Eu li muito também, e é um tema que também está muito em voga, a questão de abuso, né? Abuso sexual, inclusive, como que está sendo, dentro da experiência de vocês, assim, isso já aconteceu? Né, já viram algum caso concreto relacionado conversávamos há pouco até sobre uma situação numa empresa que o doutor atuou, em que houve um suicídio, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre alguns casos concretos que já aconteceram na história profissional de vocês e que hoje seriam passíveis de uma aplicação de uma multa ou de uma fiscalização com base nessa norma, que já sirva de alerta. Né? Bom, na minha experiência clínica, casos de abuso sexual na empresa não tive, mas casos de assédio moral, sim. Esses casos assim eu já tive, sim, já atendi pessoas que estavam sofrendo assédio moral e estavam assim com nível de ansiedade, fazendo um burnout já, né, e aí, claro, daí é um processo terapêutico individual e a gente vai trabalhando e utilizando das ferramentas disponíveis na psicologia para poder aliviar a tensão e o problema da pessoa. E tem casos que precisa se afastar, que precisa o desligamento. Né? Existem exemplos, sim, e nos processos trabalhistas, geralmente essa percepção de que ao longo dos últimos anos, e podemos até citar décadas, né, houve sim um aumento expressivo, e é perceptível porque, sem falar de dado estatístico aqui, porque eu teria que citar fonte, eu posso me equivocar e tal, mas dentro da experiência de escritório de advocacia e principalmente de atuação em processos trabalhistas, sempre atuando em defesa da empresa, na parte patronal, o número, o aumento de ações em que deram origem, ou dentro de outros pedidos, enfim, de direitos trabalhistas, né, mas que tem ali a questão do assédio moral ou de problemas psicológicos passados e criados dentro do ambiente de trabalho é muito grande. A evolução foi muito grande, foi muito perceptiva, né? Então, hoje, praticamente, talvez a gente possa dizer o contrário, né? Quais são os processos trabalhistas que eles recebem lá que não tem esse pedido, né? Então, assim, o número é muito crescente e um dos principais fatores, que inclusive eu acho que a gente pode pegar um gancho com a Rúbia, falando assim, é claro que existem muitas empresas com atividades diversas e tal, então a gente poderia entrar numa infinidade de exemplos aqui. Mas uma coisa de imediato que me vem à mente agora são as causas de eventuais assédios, como o Dr. Bruno falou, ter sido provocada por liderança. Sim. Líderes que não sabem liderar. Líderes que, na tentativa de ter
A autoridade, eles não têm o jogo de cintura, que eu acho que precisa de jogo de cintura, né? O líder tem autoridade, porque é a função dele, mas que falta jogo de cintura, e na falta de jogo de cintura entra o autoritarismo, ou entra a falta de educação, ou entra o extrapolamento emocional ali, porque muitas vezes o líder também tá esgotado. Sim. Né? Ele está sendo cobrado de cima para baixo, e ele repassa essa cobrança para os subordinados, enfim, para quem estiver abaixo dele. Então, isso é muito evidente nos processos trabalhistas. A gente vê de forma muito clara, sem estatística aqui, mas de forma muito clara, falta de treinamento de liderança. E quando a gente fala que muitos mecanismos, instrumentos tal, podem ser usados para o levantamento de risco psicossocial, para incluir no PGR e tal, esse é um deles. Sim. Treinamento de liderança. Né? Eu acho que isso é essencial. Assim, e aí o profissional adequado vai aplicar esse treinamento. Vai primeiro identificar, realmente, os líderes de vocês aqui, os encarregados, os gerentes aqui, eles estão sobrecarregados, ou eles realmente não estão sabendo lidar com as pessoas, né? Eles não estão sendo treinados para isso. Às vezes é até uma forma de se comunicar. A forma com que a pessoa se comunica acaba sendo agressiva muitas vezes, e isso acaba desgastando toda uma equipe. Pela má comunicação de uma pessoa, né? E isso também gera assédio, né? Porque se a pessoa, ela tá o tempo inteiro, se ela tá exausta, se ela tá estressada, se ela tá passando por problemas, ou se ela se acha melhor do que outras e pode tratar pessoas mal porque ela simplesmente quer, né? Ou porque ela tá passando por algum problema, certamente ela tá contaminando toda uma equipe. Toda uma equipe está sofrendo as causas dessa liderança, dessa má liderança, e muitas vezes até com má comunicação. E por isso que antes eu falei da questão dos treinamentos, né? Porque é importante treinar o líder para ele aprender a se comunicar de forma assertiva com os subordinados dele. Né? A pessoa precisa aprender a se comunicar e usar a comunicação não violenta, que é uma das coisas que entra também na RN1, né? Porque a forma de se comunicar também é uma forma que vai produzir saúde ou não. E assim, até pegando um gancho e trazendo de novo a importância de mapear o risco. Identificar no detalhe onde é que está o risco. Porque ninguém nasce líder. Sim. Quer dizer, tem pessoas que de repente tem lá que já tem uma certa predisposição sim. natural a ser um líder, né? É o cara que era o primeiro da fila lá na educação física, né? Aquele que é. Mas as empresas não podem levar isso em consideração. Elas vão ter que treinar os seus líderes. Então, de repente, uma pessoa contratada diretamente, ou uma pessoa que ascendeu a um cargo de liderança, ela não como eu disse, ela não nasceu sabendo. Né? Então, nesse caso, a empresa vai lavar as mãos e vai dizer, ele é assim, ele não sabe lidar muito bem, ele não consegue arrumar as palavras certas e tal. Ou será que está faltando treinamento para ele mesmo? Está faltando treinamento. Né? Então, trazendo a importância de novo da NR1, como que o empresário vai saber qual é o problema? Talvez ele seja realmente uma pessoa que teve outras experiências como liderança, ele realmente não está afim de mudar, ele sabe, ele articula bem as palavras e tal, mas ele não está muito afim. Talvez ele seja entre aspas, uma laranja podre. Mas talvez seja o cara que realmente não consegue. E ele precisa ser treinado para aquilo porque ele tem outras qualidades que fizeram ascender ao cargo de liderança. Mas talvez a comunicar, a forma de falar, de escolher as palavras certas, talvez não seja uma qualidade dele. Ele não conseguiu fazer isso ainda. Mas ele pode aprender. E aí é possível de ser psicoeducado, pode ser treinado, né? Para que aprenda. Psicoeducado. Isso. E o treinamento está previsto na norma como uma obrigação, e não só para o líder, mas para o gerente, para o subordinado, para o colaborador, todos, né? De um modo geral. Sim. E eu vejo um ponto de semelhança assim, com o compliance, e aí eu vejo muito a atuação do advogado nisso. Eu acredito, está muito claro que isso envolve uma equipe multidisciplinar, e eu acredito que o papel da assessoria jurídica esteja muito relacionado à criação de um código de normas, de um código de conduta, né? Porque tem que haver um procedimento, como há no compliance, né? Existe um canal de denúncia para algo que acontece dentro da empresa, alguma infração, algum abuso ou assédio em relação a alguém, tem que existir um sigilo, tem que existir uma forma de apuração,
né, um procedimento específico para que aquilo tramite dentro da empresa e que haja a punição ou a exclusão da pessoa responsável e um tratamento de conformidade. Né? E eu vi um ponto também que eu achei muito interessante, é que existe hoje uma lei federal que foi criada para certificar as empresas acerca das boas práticas a respeito das normas da NR1. Né? Então, o que é super importante para a empresa melhorar a imagem dela no mercado e o apetite pela pessoa querer ser contratada e estar naquele lugar, né? Então eu acho assim extremamente relevante, extremamente interessante, e vejo também, conversávamos sobre isso hoje também, falando um pouco mais fora da bolha, como nos últimos tempos, nos últimos anos, me parece que está havendo uma revolução ou evolução, não sei, mas um ponto de algo social que tem mudado muito, né? A gente falava aí como era diferente a adolescência para quem já passou, né, nos anos 90 e hoje em dia, né? Então, o sistema de cobrança é diferente, as pessoas não saem das redes sociais. Me parece que há um movimento, né, até talvez apelativo de redes sociais em que moldulam uma vida ali meio utópica, e isso tem mexido com a cabeça das pessoas. Né? Eu vi muita gente falar do tal do presenteísmo, né? As pessoas que estão na empresa, mas não estão, né? Estão com foco em outro lugar, não conseguem mais ter foco, e aquela pressão por uma vida ideal, e pode parecer que a gente está dando uma volta, desviando o foco, mas não, porque a pessoa é o que é em qualquer lugar, ela vai para casa, mas ela volta, ela trabalha a maior parte da vida dela, 1/3 da vida dela, talvez, a pessoa passe trabalhando, né? E ela então, leva os seus conflitos para a empresa também, né? Exatamente, o conflito interno, o conflito de dentro de casa, ela leva para dentro da empresa. Então, essa possibilidade que a empresa tem de fomentar, isso até está previsto nessa lei federal, métodos assim para incentivando uma alimentação mais saudável, o incentivo à terapia, o incentivo a uma vida saudável fora da empresa também. A gente vê casos mais modernos, assim, de empresas mais modernas, startups, o Google da vida, que existe toda uma possibilidade, um ambiente em que a pessoa pode ir lá e descansar, jogar um videogame, voltar. Quer dizer, como é que vocês veem assim, essa evolução, assim, né? Claro que não é aplicável a toda e qualquer empresa. Dentro de um escritório de advocacia, tu vai sempre ter um ambiente mais formal, evidentemente, ou de uma clínica médica, mas como que, na opinião de vocês, primeiro, se vocês concordam com esse movimento diferente de evolução social e tão rápido que veio com as mídias, né? E como que isso está impactando no trabalhador de hoje em dia, no trabalhador que está sendo formado, né? Que já tem outras diretrizes, né? Já tem outras ideias. A gente conversava também como é diferente. A doutora Rúbia hoje está atuando num plano, né? Numa adequação de uma empresa que tem mais de 200 funcionários. Quase 1.000. Então, e ali tu tens o perfil do trabalhador que tem 40, 50, 60 anos de idade, tu tens o menor aprendiz, tu tens tem 18, de 25, e tu conciliar a cabeça de todo mundo para um bem comum não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Sim. A gente vive um momento em que tem várias gerações ao mesmo tempo, né? Então a gente vive com pessoas mais idosas em que nem sonhavam que um dia teriam acesso até mesmo a telefone. Antigamente telefone era algo muito restrito, poucas pessoas tinham, mas essas pessoas ainda estão aqui, né? Viram toda essa evolução acontecendo. Conforme o passar dos anos, a tecnologia ela foi aumentando. A gente tem hoje a possibilidade de conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo.
né? E da mesma forma saber das tragédias que acontecem do outro lado do mundo em tempo real, coisa que até pouquíssimo tempo não era possível isso, né? Então, assim, nós vivemos hoje um tempo das pessoas em que não tiveram contato com tecnologia a maior parte da vida e hoje tem muita dificuldade em lidar com tecnologia. Na nossa faixa etária de idade, assim, no início não tinha e a gente passou a ter contato e hoje já tem um certo domínio sobre a tecnologia e tem as pessoas que já nasceram com a tecnologia, né? Com os bebês que muito cedo já estão ali com o celular, com o computador. Então, assim, são visão de mundos diferentes. Né? E esse povo tá todo mundo vivendo junto e todo mundo olhando na direção e cada um vendo aquilo que experienciou, aquilo que viveu. E é sim um grande desafio fazer todos concordar com todos. Isso, na verdade, isso não vai acontecer, né? Porque são experiências completamente diferentes. E eu sempre digo que a tecnologia é uma bênção. Eu amo a tecnologia porque eu faço atendimentos online desde antes da pandemia. Então, desde antes da pandemia, eu atendo pessoas de outro estado e até mesmo de outro país. E a pandemia veio e nos mostrou que o online vai ficar. Eu lembro que no início ainda as pessoas falavam, vai ser só um momento e depois vai voltar a ser como era antes. E nunca mais voltou a ser como era antes, né? E essa questão da tecnologia, assim como é uma bênção, pode ser também um grande problema e assim como já é um grande problema de saúde, né? As pessoas adoecem por meio da tecnologia. Hoje tem a geração dos adolescentes do quarto, que não saem do quarto, né? Que ficam só no computador vivendo uma vida, de certa forma, artificial, porque tem contato com outras pessoas, tem contato com conteúdos, mas não tem contato consigo mesmo, não tem contato com a natureza, mal tem contato com a família. Me parece dois extremos. Ao mesmo tempo em que tu tens a oportunidade, como tu não tinhas nos anos 90, 80, enfim, de assistir uma palestra em Harvard com um ícone mundial sobre um assunto de interesse mundial, né, pela rede social e aprender e utilizar para uma evolução estratosférica, tu tens também a possibilidade de tu cair num extremo de vazio. Né? Então, esse é um problema que eu tenho visto, assim, o vazio, a inutilidade. Eu queria até pegar esse gancho, Bruno, porque é o gancho dos dois, na verdade, porque inevitavelmente nós estamos falando de gerações. Sim. Exato. Então, como líderes e como... O engraçado, líderes e liderados, né? Muitas vezes tu tens um liderado que tem 40 anos, 50 anos, e o líder dele tem 25. Sim. E então, isso numa empresa... olha a diferença de cabeça, de cobrança, de meta e de questão de respeito e de... Né? Estão todas no meio ambiente de trabalho, né? E como que isso mexe com a cabeça das pessoas? Como disse, inevitavelmente a gente está falando de gerações diferentes, que viveram momentos de vida diferentes e trazendo agora a questão pro meio de trabalho de fato, né? O empresário que ele está escutando nós, ele está falando assim, puxa vida, cara, eu já tenho que me preocupar com tanta coisa, carga tributária alta, burocracia no extremo, né? E agora eu vou ter que ser pai e mãe do meu empregado, eu vou ter que se preocupar se ele está com dor de cabeça, eu vou ter que se preocupar com a saúde mental dele, se ele está bem, se ele não está bem. Infelizmente, a vida é dura e a verdade ela tem que ser encarada, né? O empresário, ele já é um herói, já começa por aí. O empresário no Brasil, ele é um herói, porque é um ambiente de negócios extremamente hostil, é um ambiente que parece que ele foi feito para atrapalhar, de fato, né? E aí o empresário, ele nem sabe disso, mas são 38 normas regulamentadoras, agora vocês estão falando de uma só, né? Quer dizer, olha tudo que eu tenho que passar e olha, agora eu vou ter que me preocupar com a saúde, vou ter que contratar psicólogo pra galera. Sim, a verdade é nua e crua e ela tem que ser encarada. Por quê? Todo mundo sabe que as empresas, falando aqui de iniciativa privada agora, né, que eu acho que tem a ver até com o próprio núcleo da Sears, etc., né? A empresa, ela não está aqui para cuidar, ela não existe como objetivo fundamental cuidar da saúde dos trabalhadores, ela existe para dar lucro, né? Mas, inevitavelmente, ela vai ter que não só mapear, mas cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores pensando no lucro, né? Então,
verdades difíceis de aceitar. A geração Z, ela tá aí. Ela tá no mercado de trabalho, né? Então, não, eu não quero ninguém da geração Z. Eu só vou contratar pessoas de 35 para cima. Vai acontecer isso? Não sei qual que é a sua empresa, qual que é o seu negócio, se a tua atividade permite isso. Negócio, né? Depende do negócio. Mas, falando de modo geral, não dá para simplesmente ignorar todas as pessoas que estão chegando agora e que têm essa visão de mundo diferente. Eles têm a visão de mundo diferente, né? E o empresário vai ter que se adaptar a isso. E foi apresentado um mundo diferente para essa geração. Eles nasceram num mundo diferente. Exatamente. Né? Exatamente. E outro ponto é que eu vejo assim, existem inclusive NRs setoriais, né? Porque cada setor, cada tipo de empresa, ela vai ter um problema em potencial para a saúde mental ou psicossocial diferente. Né? Então vocês imaginem, por exemplo, a atuação de empregados no setor da saúde na época ali da Covid-19, em que inúmeras mortes ocorreram, em que era uma jornada de trabalho estafante, né, estressante. Então, imagina o psicológico de enfermeiros e médicos e profissionais da saúde. Então, ali tu vai ter que ter algum tipo de regramento. Ou situações, eu vejo falar do setor elétrico, de energia, né, que é sensível, questão do perigo. Trabalho em altura, né? Setor bancário, risco constante de sequestro, sequestros relâmpagos, né? Enfim, toda uma questão que a pessoa tem que ficar atenta em relação à família dela, né? Gerentes de banco, enfim, que já sofreram com tantas situações. Empresas que realmente têm essa busca incessante pelo crescimento, essa cultura de horas de superação, de trabalho para se chegar a um resultado, e me leva até a um pensamento interessante, que aqui eu pergunto para uma psicóloga, porque hoje a gente vê muito em rede social também essa questão dessa propaganda, dessa coisa de todo mundo falar quer dizer, toda pessoa que tem sucesso, o líder passa por um momento disruptivo, né, de desequilíbrio, em que ele tem uma época na vida em que ele trabalha 10, 12, 14 horas por dia para chegar num objetivo, e aí ele tem evidentemente problemas de atenção para a família, abdica de uma parte da vida dele para atingir um determinado ponto que ele entende que é de equilíbrio, né? Mas a que ponto? Aí eu penso no limite entre isso ser saudável, ou aconselhável, ou a pessoa ter que superar o estresse mental dela para chegar num ponto de sucesso, ou seja, a solução está na superação, ou eu tenho que ter cuidado com a minha qualidade de vida, ou com burnout. Né? Aliás, expressão extremamente comum. Vamos lá, o que é burnout? Né? Que tanto se fala, que tá tudo. Acho que parece que todo mundo tem e tem mesmo. E como é que é? Como é que uma psicóloga vê esse limite? E, para não fugir do tema também, como que isso tem sido trabalhado na implementação das regras aí da NR1, que cuidado as empresas têm tomado, principalmente em relação a exigências e jornadas de trabalho excessivas. Tá, vamos por partes. Tem bastante coisa aí. Ok. Bom, um burnout é uma doença, né? A partir de 2022, então, ela entrou no Código de Doenças Internacionais, no CID, que é aquela que o médico usa para fornecer um atestado, né? Então, a partir de 2022, o burnout passou a ser uma doença. E é causado por um estresse crônico da relação do sujeito com o trabalho. Ou seja, a vida pessoal dele tá ok, mas no trabalho começa a acontecer alguma coisa que tá deixando ele mal. As doenças emocionais, elas não começam do dia para a noite. Tá? Hoje eu tô muito bem, amanhã eu tô doente. Não é assim. Elas têm um começo. Geralmente, nós negligenciamos esse começo. Como? Negligenciando as nossas necessidades básicas. Sim, todas as pessoas, né, ou a maioria das pessoas passam por um momento da vida que precisa trabalhar mais, que é o momento da conquista, geralmente entre os 20 aos 40 anos, 40 e tantos, 50, enfim, tá tudo mudando também.
né? Mas é quando geralmente a pessoa estuda e vai para a faculdade, que já é um começo bem difícil para muitas pessoas, então tu já tem que muitas vezes trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, né? Depois tu vai para o mercado de trabalho, então tu tá no teu início de vida, você casa, você constitui família, muitas pessoas, e você precisa dar tudo de si para conquistar as coisas que tu queres e que tu precisa e para até pensando num futuro mais tranquilo. Então isso é um processo natural do ser humano moderno, talvez, né? Pode-se dizer assim, porque antigamente era diferente, né? Então isso é um processo natural do ser humano, que é um momento da vida em que a gente precisa dar esse gás para ir em busca das coisas que a gente precisa ou que a gente almeja ter. Mas neste processo a gente não pode esquecer jamais das nossas necessidades básicas, porque senão a chance de adoecer e de se atropelar é muito grande, né? Até essa semana eu tive uma conversa bem importante com uma pessoa que eu gosto muito sobre o caos, porque o que a gente vive às vezes é um verdadeiro caos e cada pessoa vive o seu, né? E assim, como é que a gente resolve situações caóticas? Com coisas simples. No meio de um caos, no meio de uma situação caótica que o sujeito está vivendo no trabalho, né? Muitas vezes ele pensa, eu estou sempre atrasado, não tenho tempo para nada, enfim, esquece de respirar, esquece de se alimentar adequadamente, esquece de fazer uma atividade física. E quando eu falo em atividade física, não é só ir para a academia levantar peso, embora a força seja importante para a saúde, né? Mas é talvez só dar uma caminhada, dar uma esparecida, liberar o excesso de cortisol que gera no corpo, né? Então, falando em cortisol já, o estresse é um excesso de cortisol, porque nós precisamos de doses de cortisol ao longo do dia para nossa sobrevivência e na dose necessária. Isso é muito bom, é dessa forma em que a gente sobrevive. Mas, se você está no seu trabalho e você começa a ficar muito preocupado com alguma situação, e essa situação te preocupa hoje, você não dá bola, te preocupa amanhã, você não dá bola, depois já tem aquela e mais uma, depois aquela, mais uma e outra, e você começa a ficar sobrecarregado só com as coisas que passam pela sua cabeça, só pelo que está acontecendo na sua mente. O nosso cérebro, ele não difere o que é a realidade e o que é a fantasia. Se você está pensando em algo, preocupado com alguma situação, o cérebro manda os comandos para o corpo como se a gente estivesse vivendo real aquela situação. E é onde começa grandes cargas de cortisol no nosso corpo, gerando estresse em cima de estresse. Se a pessoa não faz atividade física, não é extravasado de nenhum jeito e fica na corrente sanguínea, inflamando o corpo, gerando doenças físicas e doenças emocionais. E o burnout, ele é gerado por um estresse crônico causado na ligação do homem com o trabalho. Né? Esse é um processo de adoecimento. Que eu queria até tentar esclarecer contigo mesmo. Quantos casos, se é possível, se tu tens algum número específico sobre isso, mas qual que é a frequência, por exemplo, de atendimentos porque os atendimentos psicológicos eles podem acontecer por qualquer razão, né? A pessoa separou, teve um evento traumático, por exemplo, uma morte na família, etc. Mas falando de trabalho, qual que é a tua visão assim, sobre, por exemplo, os últimos anos? Por exemplo, porque nós temos um marco temporal, que é 2020, quando a OMS reconheceu o burnout como doença ocupacional. Né? Dentro dessa experiência dos últimos anos, assim, tu tem essa percepção, assim como no escritório de advocacia a gente teve a percepção de que o número de processos trabalhistas causados por eventos de assédio aumentou, existe essa correlação também nos últimos 10 anos, por exemplo, do aumento do número de casos de burnout claro que, obviamente, relacionados ao trabalho? Tens essa percepção? Eu não tenho um dado específico sobre isso, mas sim, tem um aumento expressivo. Eu diria que a partir da pandemia, que é desde quando eu estou inserida neste meio também, né? Eu tenho uma formação de 6 anos no mercado e eu comecei os meus atendimentos em 2019, 2020 iniciou a pandemia. Né? E aí foi uma sobrecarga muito grande para alguns profissionais. E ali vários profissionais tiveram burnout e não tiveram escolha. Enfermeiros, médicos, RHs de empresa. Na época eu trabalhava não, mas eu fiz palestras para o núcleo do RH da cidade onde eu morava,
né? Por quê? Porque as pessoas estavam desesperadas, mas não tinha muito o que fazer, porque ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo ali e alguns profissionais precisavam fazer a linha de frente e trabalhar, né? E talvez até por meio disso que o burnout passou a ser considerado uma doença, porque foi um estouro ali, né? E hoje, atualmente, na minha clínica, sim, eu atendo alguns casos de burnout, não é só burnout que eu atendo, tá? Mas eu atendo alguns, né? Mas eu atendo alguns casos de burnout, sim. E como eu falei, o burnout é um caos. Gera um caos na cabeça da pessoa. Mas é bem importante lembrar que o burnout, ele está relacionado com o trabalho. Muitas vezes a pessoa, ela vai trabalhar já com algum problema de casa. Então é por isso que é importante ter esse estudo para identificar. Ok, o teu problema é direcionado somente ao trabalho ou tu já estás com algum problema e daí vai somatizando com o do trabalho e vai formando uma coisa muito maior. E eu te pergunto, assim, tu falaste da identificação. Ok, a gente fala da identificação, do mapeamento, do relatório, de um programa, de escrever como é que tem que ser, como é que denuncia. Agora, como que se age em concreto no sentido preventivo, assim? Como é que tu vai fazer dentro de uma empresa para ter uma regra de a pessoa vai parar num determinado momento para fazer um tipo de uma meditação, um yoga, ou como que se incentiva essas intercalações, assim, para ter uma respiração, para quebrar um pouco o staff do trabalho, assim, como é que a gente pode colocar isso no dia a dia dentro de um planejamento para melhorar a saúde do trabalhador e, consequentemente, da empresa, né? O trabalhador é a estrutura que está ali, né? Fomentando e gerando recurso, enfim, é onde vai impactar para o crescimento empresarial, que eu acho que é o objetivo, no final das contas, também da NR1, além da cautela com as pessoas. Mas como que se tem colocado isso no dia a dia? Bom, não sei se vocês lembram, mas há uns anos atrás tinha o cantinho Zen nas empresas, em alguns lugares. Mas funcionou? Então, eu acho que não, porque eu não ouvi mais falar, era aí que eu queria chegar. Mas ouvi-se falar no aumento do burnout, exatamente, né? Então talvez faltou. Exatamente, tá faltando alguma coisa, né? Não digo, eu só lembrei agora do cantinho Zen, porque tu falou, mas o que pode fazer e tal? Talvez assim, não necessariamente, porque eu lembro da época que uma pessoa me falou, lá na minha empresa implementaram o cantinho Zen, e quando tu tá muito estressado, tu pode ir lá, tu tem uma fonte, tem isso, tem aquilo e tal. Mas na verdade, assim, problemas complexos a gente começa resolvendo de forma simples, né? Eu gosto muito de trabalhar com mindfulness. Eu trabalho na minha clínica muito com mindfulness e eu ensino isso para as pessoas. Por quê? Porque o mindfulness é uma forma da gente desacelerar para poder enxergar melhor todo o contexto, né? E assim, é por meio da atenção plena e é por meio da respiração. E daí uma dica que eu sempre dou quando eu faço palestras em empresas é, a cada 1h, 1h30 de trabalho, uma pausa de 1 minuto. Nessa pausa de 1 minuto, você vai fazer uma análise do seu corpo. Você vai trazer a atenção para o teu momento presente. O que eu preciso neste momento? Às vezes você está muitas horas sem tomar água e está irritado, incomodado, porque não está tomando água o suficiente, ou então não está indo no banheiro, tanto que precisa, às vezes esquece de ir ao banheiro. Enfim, às vezes está sentado numa postura errada, passa muitas horas sentado em uma postura errada. Não que isso gere burnout, mas para aliviar o dia a dia, para aliviar a tensão no dia a dia, né? Tu me trouxe o que poderia ser feito. Então, assim, é criar uma cultura em que a pessoa se concentra no trabalho dela, mas de tempos em tempos para e se concentra em si. O que eu preciso neste momento, né? E ter acesso ao que precisa no momento. Eu preciso alinhar a minha coluna, porque tá doendo a minha coluna. Quem trabalha em escritório, principalmente, né? Preciso, sei lá, tomar água. Enfim, trazer atenção para si. Essa é uma das formas, inclusive, de prevenir e até auxiliar em uma crise de ansiedade, por exemplo. Tu falou a palavra cultura. E dentro do ponto que tu levantou, tu falou da cultura do trabalhador, de buscar isso e tal. Mas talvez exista um problema ainda pior, que seja a cultura da estrutura da empresa. A cultura daquela organização
não permite que, por exemplo, o cantinho zen seja usado. A gente cria um cantinho zen lá com uma fonte, com uma poltrona pra galera sentar e tá tudo mais. Só que dentro de uma cultura já contaminada por muitos e muitos anos de trabalho ao extremo, e sem se preocupar com a saúde mental, o cara que vai usar a poltrona do cantinho zen é o cara que não quer trabalhar. Exatamente. Esse cara aí o patrão já olha pra esse cara, ele vai olhar pra esse cara, tá, mas isso aí já deu indícios de como que é o perfil desse cara, já vou pensar, quer dizer, faz parte da cultura. Sim. O dono da empresa vai pensar assim, o gerente vai pensar assim, os colegas de trabalho vão pensar assim. Sim. Entendeu? Então assim, eu não vou nesse lugar porque eu posso ser mandado embora. Ou eu posso, de repente, sei lá, né, ele imagina que mostrando isso e mostrando para toda a organização, para todas as pessoas envolvidas ali, que esse cara tá com problema de saúde. Eu não posso mostrar que eu tô mal. Entendeu? Eu não posso mostrar o meu problema psicológico, senão eu posso ser mandado embora. E aí, como é que fica o meu aluguel? Como é que ficam meus filhos? Exatamente. Cantinho zen, anulado, e o problema às vezes é cultural. A pessoa quer lá usar, sim, mas não usa. Não, mas eu trouxe isso porque eu lembrei que antes de tudo isso já tinha sido implementado, mas de fato não funcionou, né? Por isso que eu volto a dizer, a NR1 ela vem para lembrar e dizer para os empresários, enfim, cuidem da saúde levando informação. E cada um é responsável por si. É importante você saber identificar o seu limite. É importante você saber identificar quando você já ultrapassou o seu limite. E beleza, tem projetos que talvez tu vai precisar dar um gás maior naquele momento, mas que depois tu vai conseguir parar. E que se dê um gás maior, que se traga também uma recompensa. Sim. Outra é a questão cultural. Né? Aquela pessoa que teve um esforço, que teve uma superação mais significativa, ela tem que ser premiada por isso. Sim. Então a gente passa por questões de existir uma política de distribuição de lucros, isso tudo acho que faz parte do plano. Uma política de distribuição, autonomia, feedback, incentivo, feedback construtivo. Né? Então, para que haja realmente uma organização com foco e com saúde mental para que se atinja um objetivo e que o empregado se sinta bem naquele ambiente. Né? Até questões climáticas que também se referem à ergonomia, né? Como a gente estava falando, questões de ventilação, questão de iluminação, enfim, todo o ambiente ser salutar. Sim, né? E como o Dr. José falou antes, então agora eu vou ter que ser pai, vou ter que ser mãe dos meus colaboradores? Não, mas é importante você informá-los e psicoeducá-los para que eles tenham toda a informação necessária e se responsabilizem por si. Porque se em algum momento bater uma fiscalização lá na empresa, a pessoa vai dizer, olha, o fulano adoeceu, aconteceu tais coisas, mas está aqui, ó. A gente fornece informação para eles, tem acesso a terapeutas, né, a psicólogo. Então, assim, tá tudo aqui. Ele não fez porque ele não quis. Então, é importante, sim, a empresa trabalhar informando, sim, as pessoas e criando essa cultura de saúde mental também dentro das empresas para que cada um se responsabilize por si, né? E quando eu falo, assim, uma pausa de 1 minutinho para entender o que precisa, a pessoa está se responsabilizando por si e é isso que tem que ser feito. Quer ver um exemplo? Um empresário, dentro daquilo que eu havia falado antes, né? Ele tá, poxa, eu vou ter que ser pai e mãe. Não acredito, eu já tenho um monte de coisa para pensar. Mas, quando a gente pensa que o objetivo da empresa é dar lucro, a gente pode trazer a importância da NR1 justamente para isso. Por quê? Por exemplo, eu preciso avaliar o risco psicossocial que é a minha atividade, os meus setores da empresa, que às vezes setores da mesma empresa podem trazer riscos diferentes, né? E muitas vezes esse risco pode ser identificado, mas ele tem que ser, como eu falei, no detalhe, né? Esse levantamento de risco vai ser no detalhe. Porque, por exemplo, vamos supor um funcionário honesto, extremamente trabalhador, focado, ele dá tudo de si para, em algum momento, ser promovido. Né? E ele passou 1 ano e meio, 2 anos, dando tudo de si para ser promovido e uma outra pessoa foi promovida no lugar dele.
A expectativa que ele criou com todo aquele esforço foi no ápice. Ele criou o ápice de expectativa de que ele seria promovido. Ele deu tudo de si. E por alguma razão, a gente não precisa entrar nas razões pelas quais uma outra pessoa foi promovida. Pode ser justo, pode não ser, mas vamos focar nesse aqui que criou a expectativa. Ele, ao ver a promoção do outro, se sentiu injustiçado e iniciou uma fase depressiva da vida dele. E essa fase durou por 3, 4 meses ou 1 ano, vamos colocar dessa forma. Esse funcionário, depressivo como ele ficou, começou a causar prejuízo para a empresa. Porque a atividade dele, ele não estava conseguindo desempenhar a atividade dele. Né? Então, assim, teve um impacto lá onde o empresário justamente não quer, que é no faturamento, que é principalmente na lucratividade. Então, como que esse caso, ele é de depressão por não ter sido promovido. Ele é um caso de problema psicológico? Sim. Ele foi decorrente do trabalho? Sim. Mas é culpa da empresa? Não necessariamente. Porque uma outra pessoa pode ter se esforçado mais e pode ter uma qualidade técnica, né, ou enfim, melhor do que aquele cara. Então, uma outra pessoa também, né, alcançou, num nível maior, condições de ser promovido. Né? Então, assim, é um problema psicológico que foi causado, a origem, né, do problema foi o trabalho, é um problema psicológico, mas não é da empresa. E como é que o empresário vai saber disso? Fazendo o mapeamento de risco daquele setor, daquela atividade, e saber onde que está o problema. Né? Porque muitas vezes a empresa pode dizer assim, pode circular a informação, o pessoal está aqui, está tudo depressivo, mas é por conta do trabalho? Né? É por conta de uma pessoa específica que está ali coordenando os trabalhos, ou o dono da empresa mesmo, né? Ou foi uma expectativa frustrada, né, por uma situação hipotética como essa, né? Ou, de repente, aquele trabalhador que está com filho, né? A gente até citou na nossa conversa antes. O trabalhador, ele está no presenteísmo, né? Só para explicar, né? O absenteísmo, todo mundo sabe que é a representação da falta do trabalhador. Ele não vai mais trabalhar. O presenteísmo é o cara que vai todo dia, mas ele não trabalha, né? Então, um trabalhador como esse, por exemplo, ele não está trabalhando, né? E tu tá ao ponto de mandar ele embora, né? E ele não se abre. E numa avaliação, por exemplo, com um psicólogo que vai lá, faz um mapeamento de risco e a empresa oferece, por exemplo, uma consulta psicológica para ele vai abrir, por exemplo, que o filho dele está há 3 meses internado numa outra cidade a ponto de morrer. E a depressão dele surgiu dali, não por conta do trabalho, né? Mas afetou o trabalho dele. E aí o empresário vai pensar, puxa vida, realmente esse cara está com um problema psicológico, eu preciso ajudar ele, porque ele está, no final das contas, eu preciso cuidar do meu corpo funcional aqui, dos meus trabalhadores, né? Mas ele, querendo ou não, se o cara for dinheirista, vamos colocar dessa forma, ele vai ver que isso aqui está afetando o lucro e, portanto, tem que cuidar da saúde do trabalhador. Então, assim, são 2 exemplos que, para quem está pensando, né, poxa, né, vou ter que mais uma obrigação que eu vou ter que contratar psicólogo, médico de trabalho, engenheiro, advogado para fazer isso aqui, mas se eles olharem por esse ponto de vista, eles vão ver que vale a pena. Não, vale a pena ter esse cuidado. E eu estava lembrando agora, muito importante essa colocação e me fez pensar, agora até no sentido mais técnico, jurídico, o quanto que um cumprimento efetivo das regras do programa, do planejamento, do mapeamento, pode acabar ajudando numa ação judicial, numa defesa de uma empresa, seja por ela ter um regramento, seja por ela ter uma política de assistência, de fomento à saúde, de atendimento ao seu colaborador, seja no sentido oposto, né? No fato de ela não ter essa implementação, no fato de ela não ter esse cuidado, de ela não ter fomentado, ou seja, no final das contas, ter prejudicado, e isso acabar gerando uma fragilidade maior dela, né, nesse polo passivo dessa ação, ou até mesmo um desencadeamento de um procedimento fora dessa ação, mediante a comunicação de outros órgãos, né? Então, para mim, vou pedir a opinião de vocês, já entrando para o final aqui, para mim é extremamente bem-vinda essa norma, apesar de ainda bem nebulosa sobre a forma de implementação. Nós temos diretrizes, mas não temos nada ainda muito pragmático, não tem nada que foi feito que a gente possa se embasar. Nós vamos ter que ter um trabalho aqui de criação,
Acho que vem num momento de extrema importância pelo movimento social que nós estamos vivenciando, de questões de saúde mental mesmo, cuja a deficiência de saúde tem aumentado, né, os problemas têm aumentado, e vem muito ao encontro de uma política no sentido de fomentar, ajudar, estruturar a empresa a crescer, tendo dentro dela trabalhadores com eficiência, né, com foco, com determinação, com eficiência, porque há uma repercussão direta, como nós falamos, na lucratividade, assim como o oposto também é verdadeiro, né, um número excessivo de funcionários afastados, evidentemente repercute, né, uma pessoa que não está mais ali no ambiente, são custos com o INSS, além do que é mais importante, o custo da própria vida do trabalhador, né? Então é fundamental essa preocupação com a evolução do nosso país, como bem falado, né, doutor José, o meio empresarial é muito hostil, né, as condições que o próprio governo apresenta para quem quer empreender são extremamente difíceis, né, é uma luta diária, são muitos desafios custosos, né, financeiramente, inclusive. Então, é uma adaptação muito salutar para a sociedade, para as empresas, para as famílias, para o ambiente laboral, que faz tanto parte da nossa vida, durante tanto tempo que a gente dedica na nossa vida, e para mim é crucial. A gente falou numa expressão que é o EPI mental, né? Sim. Equipamento de proteção individual, que foi tão falado, porque lá atrás, em 78, né, quando se criou a norma, né, o louco ia pro hospício, não é? Entre aspas, né, com todo o respeito. Então o problema era mais do cara que quebrou a perna, do cara... Sim. E hoje em dia a evolução da sociedade trouxe... Eu até me pergunto, tu estavas falando antes, eu estava me perguntando assim, cara, será que agora que se começou a falar no burnout, por exemplo, ou na verdade, será que ele sempre existiu, simplesmente não se falava, né, mas de outras formas? Eu acredito que, independente de qualquer coisa, houve uma evolução, assim, né, hoje, pelos próprios meios em que nós estamos, na sociedade e tal, favorece isso, né, mas acredito que seja muito salutar, a norma vem muito bem a calhar, e nós teremos muito trabalho como advogados, que volto a dizer, acho que é uma atuação ali que anda um pouco com compliance visto como conformidade, né, de um modo geral. Isso também para mim é uma conformidade da empresa, sob um outro viés, um viés diferente agora, a gente caminha muito junto, e a presença de pessoas como engenheiros da área do trabalho, de saúde, como psicólogos, é fundamental. Só pequeno parênteses assim, existe um seriado que passa hoje no Netflix, enfim, em que é de uma empresa gigantesca, milionária, e existe um personagem central que é justamente uma psicóloga ou uma psiquiatra, e ela é o braço direito do CEO e dono da empresa, né? Então ela tem uma sala ali naquela empresa, e qualquer um pode largar o que está fazendo e ir até ela e falar de algum dilema ou de alguma coisa, ou seja, ter uma breve sessão de terapia e voltar para o seu posto, se recompor. Inclusive o dono da empresa faz muito isso e leva ela para qualquer lugar, é uma dos funcionários mais rentáveis que ele tem ali, né? Então é importante demais. Eu acho que as pessoas durante muito tempo existiu até um certo preconceito, não sei se é essa palavra, com a questão da terapia, do psicólogo, principalmente pessoas com mais idade, às vezes dizem, mas isso eu conheço pessoas que me dizem, mas isso é bobeira, eu não tenho, se eu estou com algum problema, eu vou tomar um remédio, eu vou tomar um ansiolítico, eu vou tomar, mas até que ponto isso, de fato, resolve o teu problema, né? Então, a gente usa, por mais que a gente tenha um trabalho braçal ou físico, tem que usar a tua mente o tempo inteiro, para criar, para se organizar, então mente saudável, corpo saudável e organização, empresa saudável. Eu acho que é essa a lição, e tem que ter regra,
Tem que ter imposição, tem que ter punição, tem que ter fiscalização para quem cumpre, seja no setor privado, seja no setor público, que muitas vezes tem CLT também, tem terceirizado, que aliás a gente acho que a gente não falou aqui, mas inclusive o terceirizado que trabalha numa empresa, a empresa tem a responsabilidade sobre a saúde mental e políticas que se aplicam a ele, que se não cumprir geram infração. Né? E tem terceirizado CLT, inclusive no setor público, por isso que a norma se aplica a todos. Então é fundamental, vejo com bons olhos e queria ver por fim a conclusão de vocês a respeito dessa nova normativa e se vocês acham que isso vai pegar e se vai dar certo mesmo. Eu espero que sim. Eu espero que se crie mesmo uma cultura de saúde física e saúde mental dentro das empresas. Né? E em todos os lugares, porque como tu falou, desde o CEO, desde o diretor, desde o proprietário da empresa, precisa ter uma boa saúde mental, até o colaborador. Todos precisam para que a empresa ande bem e dê os lucros esperados, né? Então, aos meus olhos também é muito bem-vindo. Lembrando que essa normativa surgiu lá em 1978 e nem se falava em saúde mental na época, e ela tem várias atualizações e essa é mais uma atualização porque realmente precisa, né? O mundo está caminhando de uma forma diferente de antes e precisamos nos atualizar, entender o que está acontecendo e aprender a lidar com isso sem adoecer, ou minimamente adoecer. E assim, cada vez mais, né, veio um tempo em que as pessoas tentavam resolver e ainda tentam resolver problemas complexos de um jeito simples. Eu tenho uma ansiedade, então eu vou tomar um remédio. Eu senti uma tristeza, então eu vou tomar um remédio. O medicamento, ele é extremamente importante em alguns casos, mas é o último recurso. Antes, a gente faz todo um estudo e uma modificação, eu gosto de chamar de pequenos ajustes, no estilo de vida. E se ainda assim fizer tudo e precisar do medicamento, aí ok. Mas não é dessa forma que o mundo caminha. Legal, doutor José. Perfeito. A doutora Ruba, ela colocou de forma muito, muito clara, né, a importância, né, o doutor Bruno iniciou falando da importância de como essa norma é bem-vinda de fato, né? A doutora Rubia deu esse panorama geral do ponto de vista da psicologia, e eu acho que a gente não precisa, a gente já pode bater o martelo, que a norma é importante, ela vai servir, ela vai funcionar e esperamos que ela funcione, né? E eu queria trazer para a mesa a importância de profissionais falando sobre isso. Sim. O médico do trabalho, o psicólogo, o engenheiro, o advogado, trazendo cada um ali dentro da sua expertise e tal, trazendo o porquê que isso é importante, né? Fazendo com que as pessoas que são obrigadas a implementar isso, a colocar lá no PGR, contratar a empresa para fazer isso e tal, documentar, burocracia na veia, sim, mas vamos mostrar a importância disso, porque norma regulamentadora, né? O próprio nome já diz, a pessoa já fica triste, putz, eu vou ter que fazer isso, mais uma norma para eu seguir, né? Mas então, eu acho que um episódio de um podcast como esse aqui, né? E como outros vários que existem e tal, falando sobre esse tema, é de extrema relevância, porque a gente traz à tona um ponto de vista que muitas vezes quem está lá no batente, no dia a dia, fabricando pneu dentro de um hospital, por exemplo, uma indústria de piso, não importa a atividade, eles estão lá, eles não estão preocupados com isso porque não é a expertise deles, eles estão simplesmente, eles vão fazer isso porque são obrigados, mas eles não têm tempo para enxergar a importância disso. Então, acho que o que nós estamos fazendo aqui é de extrema relevância. Tomara que surjam vários podcasts aí, várias matérias, e de fato já existem, né? Para mostrar para as empresas, para as organizações, o quanto isso vai ser importante, né? E pensando na saúde mental do indivíduo, né? Esses tempos, umas semanas atrás, eu vi uma auditora fiscal do trabalho falando o seguinte, que o centro das NRs não é a burocracia, a NR não existe para isso, né? O centro das NRs, das normas regulamentadoras, né, enfim, é o indivíduo. Né? É o indivíduo que está no centro disso. Então, o que nós vamos fazer, né, por mais complexo que seja,
independente do volume de normas trabalhistas que existam, o centro é o indivíduo. Vamos cuidar do indivíduo. Né? Então, eu acho que se a gente colocar esse ponto de vista, tem multa, tem autuação, tem fiscalização e etc. Mas vamos colocar o ponto de vista... Né? Vamos tirar essas coisas ruins da frente e vamos mostrar onde é que está o ponto central. Né? Que é o indivíduo, que é a saúde do trabalhador e que, consequentemente, o empresário vai se beneficiar com isso. Né? A organização que visa o lucro e etc. vai se beneficiar com isso, não tenho dúvida nenhuma. Se importar com o que importa, né? Não que a multa não importe, mas se importar com o que realmente importa. Então, é importante manter um colaborador saudável para que o negócio esteja saudável. E eu achei ótimo o fato de nós termos aqui, discutimos entre uma psicóloga e 2 advogados, porque eu entendo que todo o mapeamento e o estudo da empresa, né, não tem um profissional mais indicado do que alguém que entenda de mente, de psicologia, né, evidentemente, para mapear e relatar para o proprietário onde é que estão os problemas, os gatilhos dos riscos psicossociais das empresas. E eu não vejo, sinceramente, não é que eu queira puxar a sardinha para o lado jurídico, mas eu não vejo como a empresa não ter uma assessoria jurídica, um corpo de advogados para escrever isso. Né? Tem que ter um código de conduta, um código normativo, é uma normativa interna da empresa. A empresa tem um contrato social, a empresa tem um acordo de sócios, tem um código de ética, de conduta, né, normativas do compliance, e vai ter que ter uma assessoria para revisar esse plano de gerenciamento, vai ter que escrever como que deve funcionar, vai ter que escrever como que deve ser esse procedimento, como eu vejo muito a questão da cautela, no sentido de promover um ambiente saudável, cautelarmente, e eu vejo também iniciativas que a empresa deve ter no sentido de resolver um problema quando ele surge, com um procedimento, uma fiscalização, uma imposição de penalidade até interna adequada. Né? E isso vai gerar uma boa posição no mercado, vai gerar uma boa visão, uma vontade de trabalhar e o que todo mundo quer, que é crescimento. E então já finalizando... Deixa eu pegar um gancho com essa questão fica à vontade. Da estruturação de um programa de compliance, tá? Porque basicamente compliance é conformidade. Conformidade, o que é conformidade? É algo muito abrangente, né? Ou seja, bastante. É bem abrangente. Então, mantenha a sua empresa conforme, né? Ou seja, o que é isso? Né? É fazer com que todos os setores, todas as atividades, todas as pessoas que estão dentro de uma organização façam a coisa que deve ser feita de acordo com as normas legais, administrativas, etc. Né? Então, uma empresa que existe, que tem de forma muito bem estruturada essa questão do compliance, né? E de políticas internas, ela se mostra organizada. E se ela se mostra organizada e as pessoas que estão ali dentro estão cumprindo todas esses requisitos, enfim, e utilizando esses instrumentos de organização, as consequências jurídicas de eventual penalidade, por exemplo, fui multado, né? Uma política interna bem estruturada e que traga já, não estou falando só lá do PGR é uma obrigação da NR1. A NR1 não traz a obrigação de tu ter um compliance bem estruturado na empresa, políticas internas. Mas se você tiver, é mais um instrumento que você vai mostrar para o auditor, mostrar para o juiz do trabalho que você está organizado e que você fez o que tinha que fazer. Perfeito. Né? Então, aquela questão da ação trabalhista, né? Geralmente o empresário já é processo trabalhista, né? Me botou no pau. Né? Então, tratar dessa forma. Dá para considerar, por exemplo, o processo trabalhista como uma guerra. Você vai para a guerra, tá a guerra acontecendo. E você tem que ir. Você vai com o quê? Com uma caneta para a guerra, para lutar na guerra, espetar alguém, ou você quer ir com um tanque de guerra, com um monte de soldado, com um monte de metralhadora? Entendeu? É a política interna. O tanque de guerra vai ser um PGR bem estruturado, vai ser um mapeamento de risco completo, etc. Plano de ação. Um plano de ação e várias medidas para mapeamento e controle e prevenção de riscos psicossociais. Então, tem lá a ação trabalhista do funcionário que pede 50 mil de indenização por danos morais por burnout. Você vai com a caneta, que é
nada, zero, né? Ou você vai com inúmeros documentos para mostrar para o juiz que você é organizado, que você fez o que tinha que ser feito, e que, na verdade, o burnout ele não é um burnout. Ou seja, aqui na empresa não aconteceu. Aqui na empresa não aconteceu, né? Então, assim, como é que a empresa vai fazer isso? Tem que mostrar pro cara, tem que mostrar pro auditor fiscal, tem que mostrar pro juiz. E tem que executar o plano de ação. Precisa executar o plano de ação. É um plano que não é para engavetar, é para executar. Tem que executar. Inclusive, eu acho que vale a pena citar isso. Essa auditora fiscal que eu ouvi falando sobre esse tema, colocou o indivíduo como ponto central das NRs e tal, ela falou justamente disso, que numa fiscalização em que a empresa entrega os documentos, é um indício de que ela está fazendo o que tem que ser feito. Mas não significa que ela não vai ser autuada. Por quê? Porque uma fiscalização in loco pode ser feita, um levantamento de processos trabalhistas que tenham como objeto lá assédio moral ou qualquer evento que tenha relação com o risco psicossocial, pode ser levado em consideração para dizer o seguinte: não, esse documento que entregou é fake. Isso é para inglês ver, isso aí não funciona, não está funcionando. Na prática, o teu trabalhador está tendo um risco psicossocial. Ele está sendo agredido pelo risco psicossocial que a tua empresa oferece para o cara. Então, esse documento que tu me entregou aqui não vai te livrar da multa. Não vai te livrar de uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Com certeza vão surgir muitos trabalhos periciais por parte de psicólogos, né? Em produção probatória, determina uma perícia, manda um engenheiro do trabalho lá, manda um psicólogo para fazer um estudo dentro da empresa, ver como é que está o ambiente, compara com o documento, o regramento que eles têm, ver se está sendo cumprido. Ou seja, várias possibilidades aí se abrindo no mercado de trabalho para quem se adapta, né? Mas, pessoal, contato de vocês, doutora Rúbia, como é que a gente pode fazer para te localizar? Assim, enfim, quais são os teus contatos aí, redes sociais? Eu tenho um Instagram, que é o psicorubia_Kisner, @psicorubia_Kisner, e tenho também o meu número de WhatsApp. Posso passar? 47... Fica à vontade. É 47-99616-0636. Legal. Vai colocar na tela? Vai colocar na tela? Dá pra colocar na edição ali? Tanto atendimentos individuais como no meio empresarial, corporativo. Sim, também. Legal. Doutor José, eu não sei, mas chegou a informação que o doutor atua num escritório que é referência no estado. Referência no estado. É um baita do escritório de advocacia. Só gente renomada, se quiser passar o seu contato. Dá para bloquear o acesso da OAB no podcast ali? Ou eles vão acessar, é público, eles vão acessar através do YouTube. Não, brincadeiras à parte. Eu tenho o meu Instagram, ele é o meu Instagram pessoal também, né? José é o meu nome completo, José Fernando Zimmermann. Tem o Instagram da TAZM Advogados, tá? Então é TAZM Advogados mesmo. Então quem quiser, que tiver interesse aí, tirar alguma dúvida, sobre o tema ou sobre outros assuntos, pode pesquisar no Instagram, que lá vão ter todos os meios de contato, tá? O meio de telefone fixo, e-mail, site e WhatsApp também. Com certeza vão poder conferir a experiência que vocês têm na área de compliance, assessoria trabalhista e empresarial, imagino. Com certeza. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha sido uma fonte rica de informações para vocês. Eu espero que tenha sido produtivo. Quaisquer dúvidas, então, vocês sabem a quem procurar. Evidentemente que existem inúmeros outros profissionais também capazes e competentes, estudiosos, que estão se inteirando a respeito do tema. Então, eu agradeço a todos e desejo muito estudo, muita saúde mental e que tudo dê certo e que continue nos acompanhando. Grande abraço.